Em toda a história da humanidade, só existe um homem que não morreu, sem berço de ouro, sem fama ou conexões políticas. O texto bíblico o apresenta de forma abrupta e misteriosa no livro de 1º Reis. Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Nenhuma genealogia, nenhuma introdução elaborada, apenas um homem rude das montanhas que surge do anonimato para confrontar o palácio mais poderoso de Israel. Uma história de poder e fé. Gileade era uma terra de pastores e agricultores, longe dos grandes centros, montanhas íngremes, vales profundos e um povo rústico. Não era o tipo de lugar que produzia profetas famosos. Era a região que a elite de Samaria ignorava completamente. Mas foi exatamente de lá que o Deus de Israel escolheu tirar o seu porta-voz mais poderoso. Elias aparece diante do rei Acabe sem carta de apresentação e sem medo da morte iminente. A primeira coisa que sai da boca do profeta é uma declaração que desafia todo o império de Israel. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Tente dimensionar a audácia dessa sentença. Acabe governava com exército profissional, alianças internacionais e um palácio luxuoso. E, de repente, um desconhecido decreta a falência da nação com apenas uma frase. Ao lado de Acabe estava Jezabel, uma princesa fenícia de ambição feroz que trouxe a sua adoração profana para Israel. 450 profetas de Baal e 400 de Azerá agora comiam à mesa da rainha Má. O culto ao verdadeiro Deus estava sendo brutalmente erradicado. Altares eram destruídos e profetas caçados como animais. E é no meio desse cenário de sangue e apostasia que Elias anuncia a seca implacável e mortal. Elias não pede audiência, não negocia e simplesmente desaparece após a declaração. Não choveu por 3 longos anos e 6 meses. A seca no mundo antigo era uma sentença de morte em câmera lenta. Poços baixaram, riachos viraram pedra e as plantações murcharam até a poeira. O gado emagreceu até os ossos. Famílias começaram a racionar água, depois a própria comida e, finalmente, a esperança. A nação inteira estava de joelhos pela fome. Durante todo esse tempo terrível, o homem que declarou a seca permanecia escondido, protegido pelo mesmo Deus que fechou os céus. Deus enviou Elias para o ribeiro de Querite. Ali, enquanto a nação secava e morria, o profeta bebia a água fresca. E a comida vinha de uma fonte impossível. Corvos traziam pão e carne pela manhã e pela tarde. Aves carniceiras e impuras sustentando um profeta fugitivo, enquanto o rei o procurava para matar. Quando o ribeiro finalmente secou, Deus deu uma nova instrução que parecia loucura. Vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Ordenei a uma mulher viúva que te sustente. A ironia era brutal e perigosa. Sarepta ficava em território fenício, a própria terra natal da sanguinária rainha Jezabel. Era exatamente para o covil do inimigo que Deus mandava seu profeta ir. Às vezes, a proteção divina se esconde no último lugar que imaginamos. Elias chegou e viu uma viúva apanhando gravetos. Ele pediu água e um pedaço de pão. A resposta dela foi um lamento de desespero absoluto. Não tenho nenhum bolo. Tenho somente um punhado de farinha e um pouco de azeite. Estou apanhando gravetos para fazer a última refeição para mim e meu filho. Vamos comer e depois morrer de fome. Uma mulher esquelética e um menino de olhos fundos diante do profeta que pediu o pouco que restava. A resposta de Elias pareceu cruel aos olhos humanos. Não temas. Faze primeiro para mim um bolo pequeno e depois para ti. Entregar a última refeição para um estrangeiro exige uma fé que desafia a lógica da sobrevivência. Mas a viúva obedeceu e o milagre invisível começou. A farinha não acabou e o azeite não faltou.
Durante meses, aquela casa sustentou 3 pessoas com o que deveria ter acabado na primeira semana da seca cruel. O milagre não foi espetacular com fogo do céu. Era ordinário, silencioso e repetitivo. Deus sustentou 3 pessoas numa cidade pagã enquanto Israel morria por sua rebelião. Mas o infortúnio bateu à porta. O menino adoeceu e morreu. A viúva explodiu em dor, culpando Elias e seus próprios pecados pela tragédia. A dor de uma mãe desesperada que, após ser salva da fome terrível, perdeu o seu único filho para as garras frias da morte. A teologia da viúva desesperada era típica daquela época sombria. Para ela, a morte do filho significava uma punição divina por seus pecados ocultos. Elias, porém, não perdeu tempo debatendo religião com uma mãe dilacerada pela dor. Ele pegou o menino sem vida e frio dos braços dela, subiu em silêncio ao quarto superior onde dormia e deitou o corpo inerte sobre a cama, preparando-se para clamar com todo o seu fervor ao único e verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Então, Elias fez algo que nunca havia sido registrado antes em todas as Sagradas Escrituras. Ele estendeu-se sobre a criança 3 vezes seguidas e clamou ao Senhor com todas as suas forças. Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Altíssimo ouviu o clamor angustiado de Elias. A alma do menino voltou e ele reviveu. Este foi o primeiro e mais grandioso registro de uma ressurreição milagrosa em toda a narrativa da Bíblia Sagrada. Esse milagre estupendo não aconteceu na cidade de Jerusalém, nem no majestoso templo de Salomão. Aconteceu numa humilde casa pagã em território inimigo e idólatra, pelas mãos de um profeta fugitivo, para uma viúva estrangeira que acabara de acusá-lo de matar o seu filho amado. Deus definitivamente não segue roteiros previsíveis criados pelas mentes dos homens. 3 anos e 6 meses de agonia se passaram e a terrível seca cumpriu totalmente o seu propósito divino. Então a inconfundível palavra do Senhor veio a Elias, ordenando o confronto. Vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a face da terra. O reencontro frente a frente entre os dois foi extremamente tenso e perigoso. O rei Acabe havia procurado Elias incansavelmente em cada nação e reino ao redor, fazendo governantes jurarem que não sabiam onde o profeta estava escondido. E agora, de forma surpreendente, ali estava ele, o homem mais caçado de toda a nação. A primeira coisa que saiu da boca envenenada do rei foi uma dura acusação contra Elias. És tu o grande perturbador de Israel? A resposta de Elias foi como uma espada afiada e totalmente direta em direção ao rei. Eu não tenho perturbado Israel, mas sim tu e a casa de teu próprio pai maligno, porque deixastes os mandamentos sagrados do Senhor e seguistes cegamente aos Baalins. Elias não recuou um único milímetro, provando que sua força inabalável vinha dos céus. O destemido profeta lança o seu desafio épico. Agora envia mensageiros e congrega a mim todo o povo de Israel no cume do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. O grande e mortal desafio estava finalmente lançado para toda a nação presenciar. A imponente cordilheira de Carmelo se ergue de forma dramática sobre o mar Mediterrâneo, sendo uma montanha amplamente visível de todas as direções. O Carmelo era considerado um território sagrado de muita importância, tanto para os adoradores do Senhor quanto para os idólatras devotos de Baal. O terrível confronto aconteceria exatamente em um terreno neutro e muito imponente, diante de milhares de testemunhas assustadas que vieram de todos os cantos de Israel. Quando o dia decisivo chegou, enormes multidões subiram a montanha para presenciar o grandioso embate espiritual que definiria o destino religioso de toda a nação. De um lado da montanha,
450 profetas de uma religião patrocinada pela rainha, alimentados com recursos do Palácio Real e apoiados por toda a estrutura do governo de Acabe. Do outro lado da arena, um único e solitário homem vindo de Gileade, usando um manto rústico de pelos, sem nenhum aliado visível por perto e sem qualquer exército de soldados para defendê-lo. Ele não possuía nada além da sagrada e poderosa palavra do grande Deus vivo na sua boca. Elias não começou provocando os profetas falsos. Ele confrontou o coração do povo corrompido. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. A multidão, tomada pelo medo e pela terrível indecisão, não respondeu uma única palavra. Estavam covardemente paralisados entre duas lealdades opostas, querendo agradar a Deus e ao rei ao mesmo tempo, tentando ilusoriamente manter um pé de forma segura em cada uma das religiões. O profeta Elias, tomado de santo zelo, não tolerava de forma alguma essa ambiguidade espiritual covarde. As regras justas do grande desafio mortal eram muito simples e diretas. 2 novilhos para o sacrifício, 2 grandes altares de pedra e lenha preparada, mas com a proibição absoluta de usar qualquer fogo humano. Cada lado invocaria fervorosamente o seu respectivo Deus. Aquele que respondesse rasgando os céus com fogo ardente seria publicamente reconhecido como Deus verdadeiro. O povo concordou em absoluto silêncio que aquele desafio mortal era justo. Tenho certeza de que uma história de Elias com todos esses detalhes você nunca tinha ouvido e há muito mais por vir. Mas antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal para não perder revelações como essa. Os profetas de Baal começaram o seu ritual logo no início da manhã. Prepararam o altar de pedras, cortaram o novilho, arrumaram a lenha e começaram a invocar aos berros: Ó Baal, responde-nos! As vozes pagãs ecoavam furiosamente pela montanha, enquanto eles saltavam ao redor do altar numa dança ritualística e bizarra que durou horas ininterruptas. O sol inclemente subiu no céu do meio-dia e o suor escorria pelos rostos cansados. As vozes ficavam cada vez mais roucas, mas não havia resposta. Então Elias começou a zombar deles com ironia. Clamai em vozes mais altas, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja meditando, viajando, ou talvez esteja dormindo e precise acordar. Essa zombaria profética era friamente calculada. Cada sugestão do profeta expunha publicamente a total impotência de um ídolo mudo que supostamente controlava tempestades e a fertilidade da terra. Se Baal era real e poderoso, por que precisava ser acordado do sono? Desesperados, os falsos profetas intensificaram o seu ritual insano. Segundo o seu costume maligno, cortavam-se profundamente com facas e afiadas lancetas até derramarem o próprio sangue sobre a terra seca da montanha. Eles continuaram gritando e sangrando até a hora do sacrifício da tarde. Foram cerca de 9 horas exaustivas de invocação frenética, dança descontrolada, gritos alucinados e automutilação brutal. E o resultado final foi exatamente o mesmo do início da manhã. Nenhuma voz rompeu os céus, nem houve quem os atendesse. Então, com autoridade celestial inquestionável, Elias chamou todo o povo amedrontado para mais perto e começou a reparar o altar do verdadeiro Senhor, que estava em ruínas. Elias não construiu um altar novo para tentar impressionar. Ele restaurou o antigo altar que havia sido quebrado pela idolatria. O profeta usou exatamente 12 grandes pedras, correspondendo ao número das tribos dos filhos de Jacó. Apesar de Israel estar dividido politicamente em 2 reinos humanos, espiritualmente diante do Criador, continuava sendo apenas uma nação indivisível. As 12 pedras eram uma poderosa declaração de unidade. Em seguida, fez uma vala profunda ao redor do altar.
Com precisão milimétrica, o profeta de Deus arrumou a lenha pesada, despedaçou o novilho em sacrifício, colocou tudo cuidadosamente sobre o altar de pedras e então fez algo que absolutamente ninguém na montanha esperava. Enchei 4 cântaros de água potável e derramai tudo sobre o holocausto e sobre a lenha, ordenou Elias. A ordem ousada foi cumprida. Fazei isso uma segunda vez. E eles fizeram. Fazei pela terceira vez. Foram 12 grandes cântaros cheios de água derramados ali. A imensa quantidade de água escorreu abundantemente ao redor do altar e encheu a grande vala cavada até transbordar. A lenha estava completamente encharcada e a carne do sacrifício pingava diante de todos. Qualquer mínima possibilidade de algum truque com fogo humano escondido foi eliminada ali mesmo e de forma inquestionável. Num país completamente devastado por 3 cruéis anos de seca, Elias utilizou 12 cântaros da preciosíssima água para tornar esse grande milagre incontestável. A poderosa oração de Elias durou menos de 30 breves segundos. Sem falsos gritos, sem danças profanas, sem se mutilar, ele proferiu apenas palavras diretas. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique amplamente conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu fiel servo. Responde-me, ó Senhor Deus, responde-me agora, para que todo esse povo entenda que tu és o único Senhor soberano e que fizeste o coração deles voltar milagrosamente para a tua presença. O fogo incontrolável e absoluto caiu. Não foi uma pequena faísca crescente no meio da madeira ou uma chama gradual e fraca que implorava por combustível humano. O fogo fulminante do céu desceu furiosamente e consumiu todo o holocausto, a lenha molhada, as 12 pedras pesadas, o pó da terra ao redor, e até lambeu toda a água profunda que transbordava na grande vala de uma vez. Tudo desapareceu de forma milagrosa. As pedras viraram cinzas mortas, e toda a água evaporou num segundo. Diante do impossível, o povo aterrorizado caiu com o rosto na terra e gritou a plenos pulmões: "O Senhor é Deus! O verdadeiro Senhor é Deus!" Essa confissão arrependida ecoou por toda a montanha. Foram 3 longos anos de seca, 9 horas assistindo à falha vergonhosa de Baal e meros 30 segundos de oração de Elias para que um inquestionável fogo dos céus respondesse. Sem restar dúvidas, Elias ordenou de imediato e com voz de trovão: "Prendei todos os profetas de Baal, agora!" 450 homens pagãos foram levados às pressas e sem chance de fuga para o distante ribeiro de Quizon, localizado no Vale Profundo, logo abaixo da montanha do Carmelo. Foi exatamente ali que o destemido Elias os executou. Tratou-se de uma execução em massa, algo brutal se olharmos pela perspectiva do mundo moderno. Mas, segundo a severa lei mosaica, profetas falsos e idólatras que desviavam o povo de Israel para a adoração de outros deuses mereciam a pena de morte. O destemido Elias estava apenas cumprindo rigorosamente aquilo que a santa lei ordenava e que os reis omissos haviam negligenciado de forma covarde. Logo depois dessa execução histórica, o profeta de Deus subiu novamente ao alto cume do Carmelo. Lá em cima, ele encurvou-se por terra de forma humilde, colocou o rosto cansado entre os seus próprios joelhos e deu uma ordem cheia de fé ao seu jovem servo: "Sobe agora e olha fixamente para o lado do mar." O moço subiu, olhou e voltou. A resposta inicial do moço foi desanimadora. Não há absolutamente nada, mas a fé não recua. Elias o mandou voltar e olhar mais 7 vezes consecutivas, e foi somente na 7ª vez que a grande resposta mudou a história. Eis que se levanta do mar Mediterrâneo uma pequena e solitária nuvem, do tamanho exato da mão de um homem. Aquele minúsculo sinal no céu aberto já era mais do que suficiente para o homem de Deus.
Imediatamente, Elias mandou avisar o rei Acabe para descer. Elias avisou a Acabe para preparar sua carruagem rapidamente, antes que a forte chuva o detivesse no caminho. E enquanto o rei preparava o seu carro real, algo verdadeiramente extraordinário e sobrenatural aconteceu na montanha. A poderosa mão do Senhor veio sobre Elias com ímpeto. Ele cingiu os seus lombos com firmeza e, movido pelo Espírito, correu a pé na frente dos cavalos velozes de Acabe até a entrada da cidade de Jezreel, que ficava a quase 30 quilômetros de distância. Um profeta de idade já avançada, logo após um dia inteiro de confronto exaustivo e tenso, conseguiu superar a velocidade máxima de uma carruagem puxada por cavalos de guerra treinados. Essa força descomunal não era humana, era um dom divino temporário e específico. O Senhor capacita sobrenaturalmente todo aquele que ele envia, mas o que ocorreu nas horas seguintes revela que Elias não era um super-homem inabalável. Acabe contou à rainha Jezabel sobre a morte dos falsos profetas. A rainha ímpia não ficou nem um pouco impressionada com o fogo do céu, nem se curvou diante da demonstração absoluta de poder divino. Em fúria assassina, enviou um mensageiro para ameaçar Elias. Assim me façam os meus deuses, e ainda mais, se amanhã a estas mesmas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. O inacreditável aconteceu. Aquele homem que havia acabado de enfrentar 450 hereges sozinho e feito fogo descer do céu, agora fugia apavorado. Elias correu desesperadamente para o deserto árido do sul. Deixou seu servo na cidade de Berseba, caminhou mais um dia inteiro para dentro do nada profundo, sentou-se exausto debaixo de um pé de zimbro e implorou pela própria morte. Basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Era uma depressão profunda e esmagadora logo após uma vitória espetacular. Esse padrão emocional é muito comum, a terrível exaustão física somada à tensão prolongada. A expectativa não cumprida de que toda a nação mudaria após o milagre no Carmelo o derrubou. A mesma rainha assassina continuava no poder caçando a sua cabeça. Mas Deus não o repreendeu, nem deu um sermão pesado sobre a falta de fé do profeta. Em vez disso, o Senhor mandou um anjo celestial trazer pão e água fresca. Levanta-te e come. Elias obedeceu, comeu, bebeu e dormiu ali mesmo. O anjo de luz voltou uma segunda vez. Levanta-te e come, porque muito longo te será o caminho. Elias comeu e bebeu novamente a provisão do céu, e com a imensa força sobrenatural daquela comida divina, caminhou por exatos 40 dias e 40 noites pelo deserto implacável até alcançar o Monte Horebe, o conhecido Monte de Deus. Horebe é outro nome para a famosa montanha do Sinai, o mesmo solo sagrado onde Moisés viu a sarça ardente e onde a nação recebeu a lei. Era o lugar mais santo da história. E foi ali, escondido numa caverna fria, que Deus encontrou seu profeta. O profeta estava quebrado emocionalmente. Então, a voz do Senhor rasgou o silêncio com uma pergunta direta e penetrante. O que fazes aqui, Elias? A resposta do homem foi um desabafo cheio de dor e autopiedade. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram teus profetas. Só eu fiquei vivo e ainda procuram tirar a minha vida. Mas Deus estava prestes a mostrar que ele não estava só. Deus não respondeu a Elias com meras palavras. Ele respondeu com uma demonstração de poder. Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Então passou um vento tão forte e veemente que fendia os montes, despedaçando as rochas pesadas ao redor. Uma nuvem de poeira subiu aos céus e o barulho era absolutamente ensurdecedor.
Mas o texto sagrado nos revela um grande mistério. O Senhor não estava no vento. Depois do grande vento furioso, veio um terrível terremoto que abalou a terra. O chão tremeu violentamente sob os pés do profeta e a caverna balançou de forma assustadora, fazendo grandes pedras rolarem montanha abaixo. Contudo, o Senhor também não estava no terremoto destrutivo. E depois do estrondo da terra, surgiu um fogo avassalador. Chamas enormes consumiam toda a vegetação seca, irradiando um calor intenso e uma luz ofuscante no escuro. Mas Deus não estava naquele fogo aterrador. Então, depois do fogo, veio algo completamente inesperado para ele. O que se seguiu foi uma voz mansa e extremamente delicada, um sussurro divino, um silêncio profundo que falava muito mais alto do que todas as tempestades da terra. Ao ouvir essa voz, Elias cobriu o próprio rosto com o seu manto de pelos, tomado por temor e reverência, e saiu para a entrada da gruta. A voz de Deus repetiu a mesma pergunta que sondava a alma. O que fazes aqui, Elias? Surpreendentemente, a resposta de Elias foi exatamente idêntica à de antes daquele milagre. O profeta ainda não havia aprendido a lição. Continuava preso nas correntes da própria autopiedade, cego pela dor emocional. Mas o Senhor, em sua infinita graça, não desistiu dele e continuou dando direções. Vai, volta pelo caminho do deserto de Damasco. A missão não havia acabado. Deus deu ordens claras e absolutas: ungir Azael como rei sobre a Síria, ungir Jeú como rei sobre Israel, e, finalmente, ungir o jovem Eliseu como profeta em seu lugar para dar continuidade à obra. Eram 3 ungimentos sagrados, 3 instrumentos pesados do juízo celestial contra a casa sanguinária de Acabe. Elias nunca esteve sozinho. O Todo-Poderoso tinha um plano mestre que envolvia nações inteiras, grandes reis e um fiel sucessor. E então veio a dura correção divina para a autopiedade do profeta. Também conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. 7.000 adoradores fiéis e silenciosos que Elias nem sequer conhecia. Haviam 7.000 justos, mantendo a sua fé inabalável em completo silêncio, enquanto o profeta mergulhava na ilusão de que era o único sobrevivente. A solidão que Elias sentia era muito real no seu campo emocional, mas era totalmente falsa nos fatos divinos. O Criador sempre preserva um remanescente santo e intocável na terra. Obedecendo à voz mansa, Elias desceu do Monte Horebe e partiu. Logo encontrou o jovem Eliseu, que estava arando a terra dura com 12 grandes juntas de bois. O jovem Eliseu guiava pessoalmente a 12ª junta de bois. Isso indicava uma família próspera, um trabalho garantido e um futuro financeiro totalmente estável e seguro. Elias passou silenciosamente por ele e, sem hesitar, lançou o seu próprio manto profético sobre os ombros de Eliseu. O homem de Deus não pronunciou uma única palavra, apenas fez o gesto profético e poderoso. Eliseu entendeu o chamado celestial de imediato, largando os pesados bois ali mesmo na terra arada. Eliseu correu apressado atrás do mestre e pediu apenas permissão para despedir-se de seus pais. A resposta de Elias foi enigmática. Vai e volta, pois o que te fiz eu? Não era uma permissão oficial, nem uma proibição severa, mas um grande teste espiritual. O chamado do reino exigia uma decisão pessoal definitiva, sem depender de autorização humana externa. O jovem herdeiro voltou rapidamente para casa, mas não para ficar. Tomou a sua própria junta de bois e a matou em sacrifício. Eliseu cozinhou toda a carne dos bois, utilizando seus próprios instrumentos de madeira do arado como lenha para o fogo, e deu o alimento ao povo para comer em uma grande refeição de despedida.
Depois levantou-se e começou a seguir Elias, servindo-o fielmente. Esse gesto épico era definitivo e sem volta. Ele sacrificou a sua principal ferramenta de trabalho e queimou o seu antigo meio de sustento. Eliseu queimou as próprias pontes de forma literal para abraçar o mundo espiritual. Durante muitos anos de silêncio e aprendizado, Eliseu serviu incansavelmente ao velho Elias. O texto sagrado não detalha profundamente esse período de transição oculta. Sabemos apenas que o jovem andava ao lado do mestre de Gileade, aprendia observando cada milagre, suportava as dificuldades e esperava o tempo certo de Deus. E quando o dia final se aproximou de forma inevitável, o coração de Eliseu sabia perfeitamente que algo extraordinário e sobrenatural estava prestes a acontecer. O segundo livro de Reis narra essas últimas horas com uma precisão de testemunha ocular. O profeta Elias e seu jovem sucessor partiram de Gilgal. Elias tentou deixar Eliseu para trás. Fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Mas Eliseu recusou com firmeza inabalável. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Foram juntos a Betel, onde os filhos dos profetas perguntaram sobre a partida de Elias. Eliseu respondeu: sim, eu o sei. Calai-vos. Em Jericó, Elias fez sua terceira tentativa. Fica-te aqui, porque o Senhor me envia ao Jordão. Pela terceira vez, Eliseu recusou categoricamente. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. 50 homens dos filhos dos profetas foram atrás e pararam de longe, observando a cena épica. Elias e Eliseu chegaram à margem do rio Jordão, que corria cheio. Elias tomou seu manto de pelos, enrolou e feriu as águas violentas. O grande rio se dividiu ao meio. Os dois profetas atravessaram o rio Jordão, caminhando em terra seca. Aquele mesmo rio que se abriu no passado para Josué entrar na terra prometida, agora se abria para dois homens saindo. Do outro lado da margem, Elias fez uma pergunta crucial. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Eliseu não pediu riquezas passageiras, influência política ou longa vida na terra. O jovem profeta pediu ousadamente por uma porção dobrada do poderoso espírito de Elias. Na antiga lei de herança israelita, o filho primogênito sempre recebia uma porção dobrada da herança. Eliseu estava clamando por reconhecimento como verdadeiro herdeiro espiritual. Elias respondeu: coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. A condição exigia absoluta atenção e foco total no mestre. Enquanto caminhavam juntos, de repente, um carro de fogo com cavalos celestiais de fogo apareceu de forma gloriosa e os separou. O velho profeta Elias subiu aos céus num poderoso redemoinho divino. Não foi suave. Fogo celestial rodopiando violentamente, cavalos de pura luz galopando para o alto, um redemoinho que rasgava os ares. Um homem de Gileade sendo levado completamente vivo para a eternidade. Eliseu viu o arrebatamento deslumbrante e gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Um homem com profundo acesso ao coração de Deus valia muito mais que milhares de carros de guerra. O sagrado manto de Elias caiu flutuando dos céus enquanto o profeta subia. Eliseu o apanhou, rasgou suas próprias vestes em sinal de luto e tomou a capa do mestre. Ele voltou imediatamente ao rio Jordão, onde os 50 profetas ainda observavam. Eliseu feriu as águas com o manto e clamou: onde está o Senhor, Deus de Elias? As águas se dividiram novamente e ele passou a seco. O milagre comprovou. O poderoso espírito de Elias repousava sobre Eliseu de forma definitiva. A transição profética estava perfeitamente completa.
A grandiosa missão continuava inabalável. Mas por que Elias foi levado vivo? Essa pergunta ecoa há 3 milênios nas mentes de teólogos e estudiosos. Alguns afirmam que o arrebatamento foi uma prova pública de que uma fidelidade radical em tempos de extrema apostasia traz consequências eternas para a alma. Outros apontam para uma missão futura, conforme o profeta Malaquias profetizou que Elias retornaria antes do juízo final. A antiga tradição judaica leva isso literalmente. Em cada celebração de Páscoa, uma cadeira e uma taça permanecem vazias, aguardando o seu retorno. Já a tradição cristã vê em João Batista, que vestia pelos e confrontava reis, o cumprimento dessa profecia. Além disso, no evento da Transfiguração, séculos depois, o grande homem que subiu num redemoinho desceu dos céus e apareceu ao lado de Moisés para conversar com o próprio Jesus Cristo sobre o sacrifício iminente em Jerusalém. O livro de Hebreus afirma que muitos heróis da fé morreram, mas Elias não provou a morte. Alguns acreditam que ele possa ser uma das 2 misteriosas testemunhas do Apocalipse. Contudo, o apóstolo Tiago faz questão de nos lembrar de algo vital. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas emocionais que qualquer um de nós. O grande profeta de Deus sentia medo de morrer, sofria de depressão profunda e mergulhava na autopiedade. E mesmo assim, quando ele orava, o céu obedecia. Este homem caminhou pela terra por décadas, confrontou com coragem falsos deuses, desafiou reis ímpios e desapareceu vivo nos céus sem deixar rastro. O manto caiu, o grande profeta subiu à glória e 3.000 anos depois, o seu nome continua sendo lembrado no mundo inteiro. A vida de Elias nos ensina de uma vez por todas que para aqueles que caminham ao lado do Criador com fé inabalável, certas histórias épicas e milagrosas simplesmente nunca encontram o seu ponto final na eternidade.